Assim falava Ramana. Invocação. Aquele em quem todos estes mundos se firmam, de quem são, de quem todos eles surgiram, para quem todos eles existem, por cuja causa todos eles vieram a ser e quem verdadeiramente são. Somente esse é o real, a verdade. Possamos nós adorá-lo no coração. Bênção. Fala Bhagavan. O que é a luz para você? Para mim, de dia é o sol, de noite uma lâmpada. O que é a luz que percebe essa luz? O olho. O que é a luz que ilumina o olho? Essa luz é o intelecto. O que é a luz que conhece o intelecto? É o eu. Portanto, você é a suprema luz das luzes. Verdadeiramente, eu o sou. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. O Self Uno, a única realidade, existe sozinho eternamente. Se até o antigo preceptor Dakshinamurti o revelou pela eloquência sem palavras, quem mais poderia torná-lo conhecido pela fala? A realidade é, a um só tempo, ser e consciência, Satita. Conhecer aquele é ser aquele no coração, transcendendo o pensamento. A entrega absoluta ao Senhor Supremo, por meio da qual o eu e o meu são destruídos, é o único meio de realizar a imortalidade, o Ser Supremo, a causa derradeira do universo. Manifesta-se como pluralidade que não existe sem ele. Destruir o ego e ser como o Self é o método supremo de consecução. Para quem é um com o Self, sem forma, tudo é sem forma. A existência do mundo é meramente relativa. O mundo é, de fato, sinônimo da mente, já que é o conhecimento que ilumina o mundo. O primeiro é ulterior ao último. Só esse conhecimento, que permanece imutável, é real. A adoração no contexto do nome e da forma é apenas um meio para uma pessoa realizar sua identidade absoluta com o sem nome e sem forma. Só Gnana, o autoconhecimento, no qual tanto o conhecimento relativo quanto os fenômenos se desvanecem, é o verdadeiro conhecimento, porque o Self é a fonte de tudo. Conhecer tudo, menos o conhecedor, é apenas ignorância. Sendo o ser uno e universal, o conhecimento da diversidade não é senão ignorância, que também não se separa do Atman. Já que o passado e o futuro nunca foram e nem são sem o presente, conhecer o eterno agora é conhecer a verdade. O Self infinito, imutável, transcende o tempo e o espaço, que são relativos ao corpo e à mente. O sábio que realizou o Self transcende tanto o livre-arbítrio quanto o destino, que só dizem respeito ao ignorante. Para o ignorante, o eu é o Self limitado ao corpo. Para o sábio, o eu é o Self infinito. O ego é realmente um fantasma sem forma própria, mas que se alimenta de qualquer forma de que se apodera, a qual, quando procurada, foge. Como tudo mais se eleva com a elevação do ego e se abaixa com o abaixamento, só a destruição do ego pela autoindagação, Atma Vichara, é a verdadeira renúncia, Sannyasa.
O ser autoconsciente de estar desprovido de eu é o aquele que é o estado verdadeiro de uma pessoa que se realiza destruindo o ego pelo Atma Vichara. O homem deveria abandonar o egoísmo pessoal que o ata ao mundo. Abandonar o falso ser é a renúncia. Separar um tempo para meditação serve apenas para noviços espirituais. Um homem que avança começará a gozar a beatitude mais profunda, quer esteja em atividade, quer não. Enquanto tem as mãos na sociedade, sua cabeça se conserva em solitude. Você tem que se perguntar: quem sou eu? Esta investigação levará, no final, à descoberta de algo dentro de você que está além da mente. Resolva esse grande problema e, por esse meio, resolverá todos os outros problemas. A natureza real do homem é felicidade. A felicidade é inata ao ser. Sua busca da felicidade é uma busca inconsciente do seu verdadeiro self. O verdadeiro self é imperecível. Portanto, quando um homem o encontra, acha uma felicidade que não termina. Para alguém que realizou esse estado de ser perfeito, que é realmente a bem-aventurança indescritível do Self absoluto, nada mais resta por ainda conseguir. O Self é um, e o autoconhecimento é único nisso. O Self que conhece é, ele próprio, o Self conhecido. Ele nunca pode se tornar um objeto, conhecido ou desconhecido. Você diz que esta é a idade da razão e que o ensinamento deve estar de acordo com a razão. Eu pergunto, de quem é o intelecto? Você deve responder, meu intelecto. Assim, o intelecto é seu instrumento. Você o usa para medir a variedade. Ele não é você próprio, nem é algo independente de você próprio. Você é a realidade permanente, enquanto o intelecto é apenas um fenômeno. Você precisa achar a si mesmo e capturar-se. Não há intelecto no sono sem sonhos. Não há num bebê. O intelecto se desenvolve com a idade. Mas como poderia haver qualquer desenvolvimento ou manifestação do intelecto sem a semente dele no sono ou na infância? Por que ir à história para descobrir este fato fundamental? O grau de verdade da história é o mesmo grau de verdade que tem o historiador. De que servem disputas acerca do mundo, dizendo-se que ele é real, que é uma aparência ilusória, que é consciente, que não é senciente, que é feliz, que é desgraçado? Todos os homens gostam igualmente do estado sem ego, que se ganha desviando-se do mundo e conhecendo-se o Self real, imaculado, que transcende as asserções de que ele seja uno e de que seja uma variedade. Este mundo que você tenta provar que é real está todo o tempo zombando de você por procurar conhecê-lo sem conhecer a si próprio primeiro. Como pode ser conhecimento verdadeiro o conhecimento dos objetos que surge na existência relativa a alguém que não conhece a verdade de si próprio, o conhecedor? Se uma pessoa conhecer corretamente a sua verdade chamada eu, em quem subsistem tanto o conhecimento quanto o seu oposto, então, assim como a ignorância, o conhecimento relativo também cessará. O mundo e a mente surgem e se põem juntos como um só. Mas, dos dois, é o mundo que deve sua aparência à mente. Só é real aquilo em que esse par inseparável, o mundo e a mente, tem nascimentos e ocasos.
Essa realidade é a consciência una e infinita que não nasce nem se põe. O mundo não é diferente do corpo. O corpo não é diferente da mente. A mente não é diferente da consciência primal. A consciência primal não é diferente da realidade que existe, imutável, na paz. O mundo não é senão o que impressiona os 5 sentidos, quer dizer, o som e as outras coisas desse gênero. Portanto, o mundo consiste nos objetos dos 5 sentidos. A mente, una, torna-se consciente através dos 5 sentidos, dos 5 tipos de impressões sensoriais. Sendo esse o caso, como pode o mundo ser diferente da mente? Onde existe o tempo e o espaço separados do sentido de eu, se fôssemos o mesmo que corpos, poder-se-ia dizer que estamos no tempo e no espaço. Mas somos corpos. Somos os mesmos todo o tempo e em todos os lugares. Somos, portanto, aquela realidade que transcende o tempo e o espaço. Quando surge o senso de eu sou o corpo, as noções de você e de ele também surgem. Mas quando, pela busca da verdade subjacente ao eu, se põe fim ao senso de eu, as noções de você e de ele também cessam. O que brilha, então, como única lembrança é o verdadeiro Self. Se o ser estivesse dotado de forma, o mundo e Deus também estariam. Mas, se o ser for desprovido de forma, como e por quem haverão de ser vistas as formas? O espetáculo chega a ser diferente do que seja o olho que vê. O olho real é precisamente o ser real. É consciência infinita, desprovida de forma e do que é típico do mundo. Se o olho que vê for o olho da carne, vêem-se as formas grosseiras. Se esse olho for auxiliado por lentes, vê-se que mesmo coisas invisíveis têm forma. Se a mente for o olho, vêem-se então formas sutis. Portanto, o olho que vê e os objetos vistos são da mesma natureza. Quer dizer, se o próprio olho for uma forma, não pode ver senão formas. Mas nem o olho físico, nem a mente têm qualquer poder de visão por si mesmos. O olho real é o ser. Como ele não tem forma, sendo a consciência pura e infinita, a realidade, ele não vê formas. A mente não é senão o fluxo dos pensamentos que passam pela consciência. De todos esses pensamentos, o primeiro é o pensamento eu sou o corpo. Trata-se de um pensamento falso, mas, como é tomado por verdadeiro, é possível aos outros pensamentos surgirem. Assim, a mente é, precisamente, um fruto da ignorância primordial e, portanto, é irreal. Assim falou e ensina o sábio da colina castanha, Arunachala-ramana. Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.